lado que você coloca um rolinho também ou um travesseiro entre as pernas, também procura manter essa largura do joelho a mesma daqui do ombro e entre o pescoço. Porque essa postura dá uma uniformidade ao corpo, à coluna. Mantém ela toda retinha. Porque aí você está evitando de acordar com dor, né? Porque aí o músculo responde dessa forma. Se a coluna está reta, o músculo fica relaxado à noite. Se a coluna está torta, o músculo de um lado vai ficar tensionado e aí vai te deixar um desconforto quando você for acordar. É interessante isso, né? Porque vai somando, né? Vai somando, claro. Outra coisa que eu queria saber, que é muito comentado, é com relação à postura do sentar e cruzar as pernas. Sim. Aonde está errada essa postura? Tá, vamos lá. Partindo do princípio do yoga, que é um princípio muito antigo, que inclusive hoje em dia a gente pega até algumas frases, alguns conceitos baseados no yoga, como o Pilates, o princípio básico é a compensação. Se você faz alguma coisa de um lado, você deve fazer de outro, porque se a gente dividir o nosso corpo no meio, exatamente você vai ter um braço e o outro, é igual. Então, existe uma harmonia entre os dois hemicorpos, né, divididos. Então, por exemplo, você para sentar com a perna cruzada, com a canela em cima da outro joelho, você está alterando a sua postura aqui. Então, você está sentando sobre mais o lado esquerdo do que o direito. Se você fica assim por horas, vai gerar uma alteração na bacia, eu estou falando de ligamento, de músculo, que vai te alterar todo depois quando você for ficar em pé e sobrecarregar e jogar seu peso. Então, uma dica boa para cruzar as pernas em vez de cruzar em cima da canela, igual vocês estão vendo aqui, você traz o tornozelo, que é a articulação, até o joelho. Então, quer dizer, dessa maneira você senta apoiado sobre os dois isquios, que é o mais importante, que é o que vai te manter ereto. Se você sentar igual na maneira antiga, você rapidamente vai cair a sua postura. Se você sentar sobre a maneira correta, você rapidamente consegue manter o eixo, né? O eixo é uma coisa que é importante falar. A gente está sob a ação da gravidade. Então, quando eu falo de eixo, é isso. Se você está assim, com o corpo para frente, a força da gravidade está atuando e o peso fica maior se você está para frente. Se você está exatamente no eixo, a pressão da gravidade, a lei da gravidade atua e você não gasta energia nenhuma para ficar em pé, né? Você vai gastar se você estiver fora desse eixo, para trás ou para frente, né? Então, Bruno, outra dúvida que eu tenho, que eu percebo muito, por que em geral os problemas mais sérios de queixas mesmo das pessoas em geral com relação a aparecimento de problemas de coluna como hérnia de disco, bico de papagaio e incômodos horríveis, porque isso geralmente acontece na fase mais adulta? Tem uma explicação. Você me dá licença pegar a coluna? Pega. Vamos mostrar uma coluna aqui. Flexível. Bacana. Olha, tem algumas pessoas aqui no chat, o Suel Arapongas, Veres, quem mais? Samia Ordak. Você conhece a Samia Ordak? Conheço uma Samia, não sei se é a mesma. Samia. Roberto Tostes, ele fala que ele estala muito o pescoço. Gostaria de saber se isso é prejudicial. Muito prejudicial. Vou explicar por quê. Olha, imagina, dá para ver aqui é a região cervical, né? Aqui é a região torácica e essa é a lombar. O espaço que fica entre uma vértebra e outra, na região lombar, é grande, cabe até um dedo, ó. O espaço na cervical não cabe nem uma unha. Estreitinho. Então, a orientação que eu dou para esse internauta? Que ele procure fazer o movimento de sim e não com a cabeça, ó. Mas nunca esse movimento para um lado e para o outro. Por quê? Porque se faz para um lado e para o outro, o movimento aqui é pequeno, o espaço é curto, aí tem a possibilidade de estreitar, pinçar o nervo, e aí fica rígido o local e dá uma dor irradiada e dá uma complicação maior. Então, uma orientação é evitar de fazer esses movimentos, porque isso indica que precisa de um trabalho específico aqui, e se autoestralar, a médio e longo prazo, a pessoa vai gerar degeneração na sua articulação. Então, ela pode sofrer com bico de papagaio ou osteófito no futuro. Então, melhor não. Melhor fazer alongamento, melhor procurar um profissional que possa aliviar essa situação para ele. Inclusive entrou o Fábio aqui, ele falou também que estala muito o pescoço.
Não, Fábio, ele não é ortopedista, ele é quiropraxista e fisioterapeuta. E ele está falando de todas essas posturas que muitas vezes no futuro acarretam, as más posturas durante a nossa vida, que no futuro é que vão acarretar os maiores problemas, né? Aquelas dores insuportáveis e até, então, muita dor de cabeça que a pessoa às vezes nem sabe é proveniente de má postura, de problemas de coluna. Uma porcentagem grande de causas de cefaleia vem de origem cervicogênica. Cervicogênica, que é origem cervical. Então, por exemplo, vamos colocar um caso em que uma pessoa tem uma escoliose para a gente começar a ilustrar. Então, a escoliose é um S na coluna, né? Então, a gente está percebendo que durante o trajeto da coluna existe uma torção que vai torcer também a base do crânio. Então, um lado vai ficar mais alto que o outro. Então, quando um lado fica mais alto que o outro, o lado que está pressionado, ele vai pressionar também essa artéria que leva sangue para o cérebro, vai pressionar também o nervinho. Então, o que acontece? Se falta oxigênio no cérebro, pode gerar dor de cabeça, pode gerar sonolência, pode gerar desmaios, pode gerar irritabilidade. Então, por isso que uma causa estrutural, quer dizer, uma má postura, pode gerar um problema orgânico, que é dor de cabeça, cefaleia. Eu posso até explorar um pouco mais, que além de cefaleia e esses problemas, uma pessoa com dor lombar pode ter um problema no intestino. Ou o intestino dessa pessoa é constipado, ou o intestino dessa pessoa é totalmente solto, né, dependendo do estado que eu vou encontrar aqui na lombar, por onde sai o nervo. Né? Então, só voltando ao assunto, a cervical ela pode estar totalmente ligada à cefaleia. Se não estiver alinhado, é um sinal de que existe alguma subluxação, o nome usado pelo quiropraxista, que indica um mau alinhamento dessa articulação. Agora, por que isso interfere? Né? Porque a gente está tratando do sistema nervoso, o cérebro, que fica aqui na abóbada craniana, e a medula, que passa assim, protegida pela coluna. Imagina um cano PVC. Nesse cano está descendo água. Se durante o trajeto tem alguma tortuosidade, alguma coisa que impeça esse fluxo, o fluxo não vai ser 100%, concorda? Da mesma forma, aqui na coluna também. Se uma coluna é assim torta, provavelmente os nervos que estão relacionados a essa sobrecarga de um lado vão sofrer, então esse órgão na frente não vai funcionar tão bem. Entende? Então, através dessa identificação que a gente vai poder tratar também preventivamente. Não só a pessoa ter uma dor e aí tratar em cima da dor, mas prevenir essa dor também. Porque imagina, a pessoa com a coluna retinha, ela vai ter mais harmonia no seu corpo, né? Certo. Olha, o Fábio falou, puxa, o que é quiropraxia? Parece algo novo. Isso. Explica rapidamente, porque no começo o Bruno já deu uma explicada do que era a quiropraxia, então agora ele vai falar rapidamente para você, Fábio, que entrou no chat agora. Tá ótimo, Fábio. Então vamos lá. A quiropraxia é uma profissão na área da saúde que ela se dedica ao diagnóstico, em primeiro lugar, prevenção e tratamento de doenças e alterações nas articulações. Então, tudo que tiver relacionado ao sistema neuromúsculo-esquelético, a gente vai tratar com muita eficiência. O quiropraxista ele é conhecido no mundo inteiro por tratar problemas de coluna, com muita eficácia. É comum você ouvir falar assim, a pessoa estava com cirurgia marcada e desmarcou porque foi no quiropraxista. Porque a gente tem essa possibilidade com as mãos. Mas, então, a gente trata desses problemas que acabam afetando a saúde. Então, a quiropraxia é uma profissão nova no Brasil, né, como a gente estava falando. Ela surgiu no ano 2000, através da Faculdade Anhembi Morumbi. Só que no Brasil é nova, mas no mundo inteiro já existe há mais de 100 anos. Né? Ela foi criada em 1895 por Daniel David Palmer, no Canadá, nos Estados Unidos. Canadá, depois foi para os Estados Unidos. Então, tem uma história no mundo inteiro, bem ampla, e que mostra a eficácia. Se você tem mais curiosidade, pode entrar no site da ABQ, Associação Brasileira de Quiropraxia.